falar de uma forma bem tranquila, para que vocês realmente consigam estar usando a aromaterapia de uma forma como um recurso aí, para estar auxiliando nesses momentos de estresse do dia a dia, tá? Então, assim, eu sou muito fã da aromaterapia, já trabalho com a técnica há 12 anos, tá? Então, hoje a aromaterapia, ela vem aumentando muito, e ao mesmo tempo que isso é muito bom, às vezes é um pouco preocupante, porque daí as pessoas vêm usando de forma desenfreada, né? E a gente passa a ter também algumas consequências. Então, eu separei até aqui alguns óleos essenciais que eu tenho, pois a gente vai estar comentando de alguns específicos, né? Eu tenho vários aqui em casa. Aqui em casa é todo mundo muito apaixonado. Estou aqui, ó, junto com o meu difusorzinho, com o meu óleo de laranja, totalmente antidepressivo, ansiolítico. Eu já tinha visto, eu tinha visto, dá para ver no vídeo. Colocar no meu difusor, gente. Tô comendo. Sim. Essa semana meu marido colocou gelo dentro dele, né? Falei assim, ai, que loucura. Mas agora colocar óleo. Ó, aí, a única diferença que a gente precisa saber desse óleo, se esse difusor seu é o normal, aquele umidificador de ambiente, ou se ele é o difusor ultrassônico. Porque a gente tem de ambiente ultrassônico também. Por quê? O óleo essencial, ele é muito pequenininho. E para ele volatilizar, eu preciso de um difusor ultrassônico, que é o caso desse daqui. Então, eu coloco aqui 300 ml de água. Esse aqui é bem xing-ling, Mercado Livre, mas funciona super bem, tá? E ele dura até 12 horas, se eu colocar ele pausado. E daí a gente tem esse efeito constante dessa aromaterapia. Agora, aquele de ambiente normal, que a gente usa muito quando tem criança, né, para umidificar o ambiente, ele não é ultrassônico, a maioria. E daí, se eu pingar o óleo lá dentro, ele vai ficar impregnado. O aparelho não consegue quebrar essas partículas de óleo para liberar. Aí, o que, que a gente faz? Pega um algodãozinho, tá? Faz uma bolinha com o algodão. Aí, a gente vai colocar, por exemplo, criança. Pego aqui a camomila romana, pingo umas 5 gotinhas. E daí a gente coloca na saída do umidificador. A gente vai colocar assim, ó. Que o outro umidificador, a boquinha dele é maior, né? E daí, conforme o ar vai passando, ele vai arrastando o óleo essencial. Posso amarrar? Isso aqui é dica bem prática, tá, gente? Posso pegar também um saquinho de algodão e colocar no ar-condicionado, tá? Algo assim, bem caseiro mesmo. Posso colocar um saquinho no ventilador, e daí a gente consegue, quem não tem o aromatizador ultrassônico, a gente consegue realmente adaptar com o que está em casa. Então, isso é muito interessante. A gente não deixa de fazer a utilização dessa técnica, né? Então, aqui em casa, a gente sempre está fazendo as utilizações. Então, deixa eu só começar aqui para a gente entender um pouquinho, né? Hoje em dia, o que seria realmente essa aromaterapia, né? Hoje ela é muito falada. A aromaterapia nada mais é do que a gente tirar dessa planta o óleo essencial. Então, ela é um metabólito da planta e são plantas aromáticas. Por exemplo, o alecrim. Todo mundo já pegou um raminho de alecrim e vê como que ele é forte. As frutas cítricas, aquele óleo que tem na casca, que é o que mancha a nossa pele, é o óleo essencial. Então, são essas substâncias que são extraídas e elas são riquíssimas em substâncias. Então, um óleo essencial, ele vai ter mais de 200 ativos dentro dele. E daí, quando a gente trabalha com esses óleos essenciais, é interessante a gente comprar esses óleos de empresas
que busquem esses óleos no seu principal país de origem. Por quê? Cada solo, ele é adequado para um tipo de planta. Então, por exemplo, se eu falo da lavanda, é uma planta da França. Então, a maioria das empresas invasam lavanda da França. Agora, quando eu falo de frutas cítricas, o maior produtor é o Brasil. Então, provavelmente, se a gente comprar um óleo de laranja na Europa, ele vai chegar lá através do Brasil. Então, cada país de origem, ele tem o seu principal, o seu principal óleo de acordo com as características ambientais, né? A sazonalidade, altitude, latitude, clima, e isso acaba influenciando na escolha dos óleos essenciais. Só que quando a gente vai comprar, muitas vezes existe também a essência. A essência, ela também dá uma sensação de bem-estar para algumas pessoas, a partir da inalação, do cheiro. Tanto é que hoje em dia tem uma onda aí de empresas, né, que fazem produtos aromáticos para a empresa, para deixar padronizado. Por exemplo, se a gente vai no shopping, entra lá naquelas lojas de marca mais cara, L'Élis Blanc, ela tem o cheiro característico, né? Então, por quê? Porque esse olfato nosso, ele é muito forte. Então, quando nós inalamos, esse cheiro, ele chega diretamente no nosso sistema límbico, que controla aí as nossas emoções. E daí, eu tenho pessoas que vão gostar de determinados óleos essenciais, e eu tenho pessoa que não vai gostar, porque nem todos os cheiros são agradáveis para todas as pessoas. Então, é por isso que a gente toma bastante cuidado, e quando a gente vai comprar, é interessante, às vezes, até que a loja tenha para a gente inalar esse óleo, porque eu costumo brincar, lavanda, né? A lavanda, ela é um óleo, quando fala em óleo essencial, todo mundo fala assim, compra de lavanda. Só que lavanda não é um óleo essencial tão aromático, ele é muito aromático, mas não é o mais agradável. E tem gente que ama. Para mim, eu não consigo dormir se eu colocar lavanda, eu fico irritada com o cheiro da lavanda. E tem pessoas que amam lavanda. A Bruna colocou que é maravilhoso. Então vem essa questão de afinidade, tá? Aquela questão do cheiro. Eu sempre faço a comparação com um ex-namorado. Enquanto a gente namora e tá apaixonado, nossa, é o melhor cheiro do mundo. A partir do momento em que teve o rompimento da relação, e se foi algo meio traumático, quando a gente sente aquele cheiro, a gente se arrepia. Você te traz uma memória muito ruim. Então, esse óleo, ele tem que ser muito agradável. E daí, nas empresas, vende as essências. As essências, elas são super baratas, tá? O óleo essencial, ele é caro. Só que a essência, ela não tem finalidade, tantas finalidades fisiológicas como os óleos essenciais. A essência, ela só nos transmite cheiro. O óleo essencial tem substâncias ativas com propriedades terapêuticas. Por isso que vale a pena a gente investir um pouquinho mais em um óleo essencial, para que a gente consiga usufruir dessa propriedade terapêutica. Nessa época do ano, de ansiedade a mil, qual que é os óleos essenciais carro-chefe aí, né? O que eu gosto muito e que muitas pessoas... É um óleo super barato e muitas pessoas amam o cheiro dele. Óleo essencial de... Deixa eu ver. Não, é aqui que eu coloco. De laranja, tá? A laranja doce. Não tem quem não goste do óleo essencial de laranja. Laranja nos remete à infância, né? Quem nunca sentou com família, com bacia, descascando laranja, criançada chupando laranja? Então, isso traz emocionalmente uma sensação de paz muito grande. E dentro das frutas cítricas,
Tem relatos, já tem estudos que mostram que ele aumenta a quantidade de serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, e aumenta também a dopamina. Então, por isso que a laranja é um óleo chave. Em torno de 20, 30 reais no máximo o olhinho de laranja, tá? Por que que eu falo que é barato? Porque a gente tem óleos essenciais de 200, 300. O óleo essencial ele é muito utilizado. Então, se a gente pegar a Bíblia, na Bíblia tem olíbano e nós temos mirra. Todo mundo já leu alguma passagem da Bíblia que fala do óleo de mirra. O óleo de mirra é 300 reais. O olíbano sagrado, 350 reais. Uma média por cima. Só que são óleos com uma potencialidade terapêutica enorme, tá? Só que eles não têm um cheiro tão agradável. Então, se for para usar, às vezes, em difusor, não é a nossa primeira opção de investimento. Eu, para os meus pacientinhos, eu não sei se é porque eu não sou fã da lavanda, a minha primeira opção sempre são os cítricos. A laranja, o limão siciliano. E para nós que somos mulheres, a gente tem que usar o limão siciliano se quiser emagrecer, porque ele é lipolítico. Ele estimula aí o nosso sistema simpático, liberação de noradrenalina, lipólise, isso é sensacional. Agora, se eu pego uma paciente muito magrinha que quer ganhar peso e ela começa a usar limão siciliano, ela ainda corre o risco de perder mais peso pela finalidade de estímulo simpático que esse óleo ele tem. A laranja, ela não interfere muito no peso, tá? Então, tem alguns relatos que colocam que ela diminui a ansiedade, o peso, tem alguns relatos que aumenta o ganho de peso. Na dúvida, como tem relato que aumenta e que diminui, cada pessoa pode responder diferente. Aí realmente é só usando. Agora, se a falta de apetite for decorrente daquela ansiedade, provavelmente diminuindo a ansiedade, o paciente passe a comer melhor. Então, a gente tem que observar o fator, o paciente aí como um todo, né? Todos os aspectos que pode estar relacionado. Além da gente ter essa inalação e os efeitos fisiológicos da inalação, nós podemos utilizar os óleos de forma tópica, aplicar o óleo essencial na pele, em massagem relaxante. Por exemplo, um óleo que eu gosto muito e eu sempre falo para os meus alunos, quando tem ENAD, eu estou lá com ele no bolso, antes dos alunos entrar no ENAD, eu estou pingando na mãozinha deles e eles inalando. E graças a Deus, acho que nesse último ENAD que a gente fez o ano passado, a gente foi bem, é o hortelã-pimenta e o alecrim. O óleo de alecrim e de hortelã-pimenta, eles são conhecidos como o óleo da memória, da cognição. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu posso pegar tanto o meu olhinho aqui de alecrim ou de hortelã, que é mais agradável, e a gente passa uma gotinha na pontinha dos dedos, esfrega, passa em região de têmpora, tá? Pescoço, e daí a gente consegue melhorar muito a parte cognitiva. É lógico que são óleos que vão atrapalhar o paciente a dormir, porque ele deixa a gente em estado de alerta. Para dor também, tanto o hortelã quanto o alecrim, eles são muito interessantes para dor. Então, se tiver lesão, eu posso estar aplicando 1, 2 gotinhas desse óleo. E o mais importante, se eu for aplicar tópico para lesão, se a gente tiver um óleo vegetal, um óleo de semente de amêndoas, um óleo de abacate, para conseguir massagear e ter deslizamento e não correr o risco de queimar a nossa pele, porque o óleo essencial ele é muito forte, tá?
E daí eu pego lá um óleo carreador e eu massageio. Uma massagem feita com óleo essencial certo, gente, é sensacional. Eu falo assim que da minha pequenininha, eu acho que eu engravidei porque eu estava fazendo massagem com óleo de sálvia. E o óleo de sálvia, ele é um óleo que a gente chama de estrogênico. A gente melhora a parte ovulatória, ele diminui muitos sintomas de menopausa, ele faz um equilíbrio no hormônio feminino. E eu queria engravidar, mas eu não queria tanto, sabe? Então eu tava assim, não, agora não, agora não. No primeiro mês que eu liberou o plano de saúde, eu engravidei. Eu falava assim, gente, não é possível que já foi agora, né? E foi super certo, e eu falo que foi do óleo de sálvia, porque há 8 anos atrás, quando eu quis engravidar, a minha primeira filha eu tive que tomar medicamento, porque eu tenho muita alteração hormonal, né? E agora da segunda filha foi mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, maravilhoso. Acho que deixa eu só ver o que o pessoal colocou aqui. A Andresa, até hoje, quando eu sinto o cheiro, o coração, até. Olha só, achando que melaleuca é caro, né? O melaleuca é em torno de R$ 40, é um óleo que eu sempre tenho em casa, não fico sem, principalmente para as crianças, né? Ele é extremamente antifúngico, antimicrobiano, então começou uma dor de garganta, um copinho, um pouquinho de água, 2 gotinhas de melaleuca, faz um gargarejo, dá um efeito muito legal. Lesõezinhas na pele, fungo de uva, de unha, nessa época de coronavírus, para ambiente com efeito antiviral, o melaleuca ele entra para usar no aromatizador com essa finalidade também, tá? O óleo de limão siciliano, a gente pode utilizar ele no banho, sim. Como eu vou colocar a água e o óleo, ele não se mistura. Então, eu preciso emulsificar esse óleo. Geralmente, ou eu coloco ele numa quantidade de sabonete, né? Se a pessoa usa o chuveiro como recurso ali para banho. Agora, se a pessoa tiver banheira, o que a gente pode fazer? Pegar uma colherzinha de leite, que o leite ele vai emulsificar. O leite ele tem muita gordura, então eu coloco no leite esse óleo, ele se dissolve no leite. E o leite ele dissolve na água, e daí ele fica espalhado por toda a água. Porque se eu pegar e gotejar direto na banheira, a gotinha de óleo ela vai ficar parada e não vai se misturar em água. E o leite ele vai ter essa emulsificação. Uma colherzinha de leite é o suficiente para a gente ter esse efeito. Se não tiver banheira, dissolve no sabonete mesmo, dá um resultado surpreendente, tá? Às vezes, o que a gente orienta também, sabe aquelas toquinhas de TNT que a gente usa em laboratório, em clínica para atender? Coloca um chumacinho de algodão nela e coloca umas gotinhas de óleo essencial, relaxante aí da sua preferência e amarra a toquinha no chuveiro. Então, conforme a água for caindo, ela vai arrastando aquela substância para o seu corpo e te trazendo essa sensação de tranquilidade, ou de calma, ou para melhorar a memória, de acordo com o óleo que vocês acabaram selecionando, né? A Bruna falou do peso que a gente comentou, às vezes a laranja ela ajuda, tá? Não usar, Bruna, óleo de limão no seu caso. Óleos essenciais que vai acalmar. A Ana Paula colocou ali. Então, desses óleos, laranja, lavanda e sálvia. Hortelã e alecrim, ele agita, ele não acalma, tá? Ele é para memória e para foco. Então, só tomar esse cuidado, porque se o paciente
eu tenho pacientes que com alecrim tem vontade de enforcar uma pessoa. É o que a menina, ela fala desse jeito para mim. Ela fala, eu não posso sentir o óleo de alecrim porque eu fico muito estressada. Porque ele agita. Em uma pessoa que já é agitada, a gente pode vir a ter problema. E o alecrim, ele, em particular, ele tem um efeito que é um efeito hipertensor. Então, pessoas que têm pressão arterial elevada, ela não pode fazer uso do alecrim, porque vai aumentar ainda mais a pressão dessa paciente. E daí às vezes a pessoa está usando alecrim todo dia, a pressão está descontrolada, a pessoa usa mais alecrim para tentar controlar a pressão, porque acha que é um recurso natural e que não faz mal, né? Mesma coisa com o olhinho da lavanda. Como a lavanda ela é extremamente calmante, se a pessoa for hipotensa, se a pressão da pessoa for baixa, a lavanda ela pode baixar ainda mais a pressão. E daí a pessoa tem aquelas hipotensão postural. Levantou rápido, roda tudo, dá tontura. Então tem que tomar sempre esses cuidados. Já os cítricos, né, que a gente usa aí para ansiedade, para depressão, laranja, a própria bergamota, ele já não tem esse efeito de alterar tanto a pressão arterial. Então, quando a gente fala em ansiedade, na verdade, pensando na ansiedade, o melhor que eu mais gosto e que a gente realmente vê que dá muito resultado são os óleos cítricos. Então, o que entra aí dentro dos óleos cítricos? O limão siciliano, a laranja, a bergamota, tá? São os óleos que a gente vai ter mais utilização como ansiolítico. Existe também um óleo que se chama patchouli, tá? O patchouli, ele tem um cheiro muito forte, muito doce. Então, não são todas as pessoas que gostam do óleo de patchouli. E também o óleo de gerânio. O gerânio, ele também tem um efeito em especial, que é ter esse efeito estrogênico. Então, para a mulher, ele controla os hormônios quando a gente fala do gerânio. Só que o gerânio, ele também cai na situação do cheiro. Eu não sei se vocês já sentiram o cheiro do gerânio. Ele lembra o pinho-sol, tá? Então, eu tinha uma amiga que tomava o gerânio pela via oral, em cápsula, e um dia ela falou assim, conforme eu começo a caminhar, eu pareço que eu sou um banheiro, eu fico fedendo desinfetante, eu não consigo mais. Ela tomou para regular o hormônio, daí eu falei assim, então, vamos tentar mudar a via, né? Mas o gerânio, ele é muito forte, realmente, mas dá um resultado muito, muito bacana mesmo, tá? Ó, a Andresa perguntou ali em relação ao fungo, né, de tea tree. Como o fungo ele é localizado, ele é na unha, é interessante eu pegar o meu tea tree e colocar uma gotinha direto na unha. Por quê? A unha, sendo queratina, ela é um tecido morto. Para esse óleo que foi inalado chegar até na unha, vai ser muito difícil. Então, eu preciso realmente colocar uma gotinha do tea tree na unha. E outra dica que eu gosto muito, que é muito legal, é manter sempre o olhinho de lavanda em casa. A minha maior utilização da lavanda aqui em casa com as meninas é probleminha na pele. Alergia dá muito resultado. Quer ver picada de inseto, gente? Picou o pernilongo, borrachudo. Você coloca uma gotinha de lavanda, nem incha. É impressionante. Não tem pomada Fenergan, Polaramine, que dê resultado igual o olhinho de lavanda.
Então, é algo assim que para ter em casa. Se a gente fosse resumir aí, quero comprar para ter em casa, o que que você... Quais são... Vamos pontuar aí uns 3 óleos essenciais. O que que eu orientaria vocês a terem nesse começo? Lavanda, né? Que ela vai acalmar muitas pessoas e pega essa questão de pele. Além da lavanda, eu posso fazer a utilização do hortelã-pimenta, que pega a questão de memória, respiração. Nessa época do ano que a gente tem muita rinite, a gente tá com a respiração atacada, pega o olhinho de lavanda, pinga, de hortelã, pinga na mão, inala de 10 a 15 vezes. Aquilo vai refrescando e vai abrindo todas as vias aéreas, né? Melhora muito, é um efeito sensacional. E um outro óleo que eu teria também seria o de laranja, para a parte emocional, ansiolítica. Então, assim, pontuando 3 óleos para a gente iniciar aí a nossa caixinha de óleos essenciais, entraríamos com a lavanda, a laranja e o hortelã. Próximo óleo, qual que a gente compraria? Um tea tree, que é antifúngico, antimicrobiano, acredito que um dos mais potentes. O óleo de cravo também é muito potente, como antifúngico, antimicrobiano. Estou até vendo a professora Alessandra ali, que é dentista, né? O óleo de cravo é muito conhecido lá já da odontologia. Aquele cheiro característico de dentista, gente, que a gente costuma falar lá do eugenol. Então, ele é muito bom, só que o óleo de cravo ele é extremamente forte. E daí, para a gente fazer a utilização correta, aí já exige um pouquinho mais de cuidado, porque senão eu posso intoxicar o paciente. Eu tenho um óleo de cravo aqui em casa, que ele é da folha realmente. Ele tem, quando eu olho aqui, ele tem uma composição muito elevada de eugenol. Esses dias eu estava olhando aqui, ó, de 90 a 95% desse óleo de cravo das folhas é eugenol. É eugenol praticamente puro. Então, o risco do paciente se intoxicar é grande quando eu comparo com os outros óleos, que o componente majoritário que tem mais concentração é 40, é 50, é 20%, e o restante são as demais substâncias. Então, assim, seriam os principais óleos, né? E para a gente usar eles em casa, quais seriam as principais formas caseiras, né, de se utilizar um óleo essencial, que é o que nós temos? Primeiro, que eu coloquei para vocês, o difusor, né? Daí o que vocês tiverem, a gente pode adaptar desde o ar-condicionado, do ventilador, do umidificador de ambientes que vocês tenham. Mas se conseguirem comprar mais para frente um desse daqui, é perfeito, porque ele demora bastante e ele vai melhorando muito a qualidade do ar do ambiente. Além de usar o difusor, eu posso pegar um chumaço de algodão, vou gotejar umas 5 gotas do meu óleo, tá? Pessoas que não querem ter contato com a pele, laranja, limão, que é fototóxico, que queima a pele, eu inalo no algodão. Daí eu fico inalando em torno de 10 a 15 respirações, podendo fazer isso até 5 vezes ao dia. Com certeza, dentro de 15 dias, a pessoa ela vai notar a diferença e não vai ter mais a necessidade de respirar, de inalar esse óleo 15 vezes por dia, 5 vezes por dia. Tá? Não precisa nem colocar 5 gotas. Uma gotinha que coloca já é o suficiente. Ou, quando eu pego um óleo que não é
fotossensível, não sendo cítrico, eu posso pingar na mão e inalar. Eu não posso pingar na mão também canela, tá? Canela, o cravo, são óleos que nós chamamos de dermocáustico, que acaba lesionando a nossa pele. Então, a gente evita colocar. Mas esses que eu falei, super tranquilo da gente fazer essa utilização. Então, são formas, assim, práticas, baratas, né, que dá para todo mundo fazer. E esses principais óleos que eu coloquei para vocês são óleos baratos também, tá? Então, são óleos acessíveis que dá para ter. Tanto é que eu falo da laranja e não falo limão siciliano, porque o limão siciliano ele é mais caro, tá? Em torno de 60, 70 ou mais, dependendo da empresa. Nessa pandemia, como os óleos, eles são muito deles são importados, os óleos essenciais aumentaram de preço assim, a gente brinca exponencialmente, né? Eles tiveram um aumento de preço bastante exorbitante, e isso acaba agravando aí a compra, né? É isso mesmo, é o óleo ultrassônico, o aromatizador ultrassônico, que é o ideal para a gente fazer a utilização, porque ele quebra em partículas ultrassônicas esse óleo, e daí quando a gente inala, eu vou ter uma absorção melhor desse agente. Aí vocês vão ter que trabalhar em um ambiente, por exemplo, um ambiente de 4 metros quadrados, é um ambiente grande, né? Assim, um cômodo de uma casa, em torno de 5 a 10 gotas de óleo, que é o que geralmente um difusor desses ele comporta. Se o ambiente for maior, aí a gente vai dar preferência por difusores que tenham uma capacidade maior ou 2 difusores em um ambiente. E esse difusor, ele não pode ficar em corrente de ar, tá? Porque se eu colocar ele próximo de uma janela, próximo da minha porta, conforme faz a corrente, ele retira o óleo do ambiente. E sempre posicionado em regiões baixas, porque o óleo ele é muito volátil. Então ele vai sair do umidificador e ele vai subir. Tanto é que tem muitas pessoas que compram até aqueles aromatizador de ambiente com vareta e não sente o cheiro deles em casa. Por quê? Porque coloca em cômodos da prateleira quando a gente tem criança alto para a criança não pegar, né? E daí acaba subindo o cheiro. Acabei de descobrir por que eu gasto e não sai cheiro. E não sai o cheiro, né? Tá lá no alto, né? No alto. Roseli, tem certeza, se você subir na escada, você vai sentir o cheiro lá em cima. E olha que eu não sou baixinha, eu tenho quase 1,80 m e mesmo assim eu não sinto o cheiro. Não consegue sentir. Verifica se não está em corrente de ar também, porque às vezes está levando o aroma embora. Isso mesmo, todos os problemas. Vou pegar umas gotinhas. Bem baixinho. É uma associação, né? Vou colocar umas gotinhas no algodão e vou colocar em cada cantinho da casa. Pessoal, existe um colar aromático, tá? É que eles não são tão bonitinhos, mas aí a gente coloca um pedacinho de algodão bem pequenininho, ele vai ter um orifício para a gente colocar esse algodãozinho, e daí a gente põe uma gotinha, e daí a gente passa a inalar ele durante o dia. Ó, o Alessandro perguntou se pode deixar em cima da mesa. Pode, tá? Dá para deixar sempre em cima da mesa, onde a gente vai estar circulando e vai estar uma altura abaixo dos das narinas. Então, dá para deixar em cima da mesa tranquilo. Na odontologia, para a gente usar como recurso ansiolítico, vamos pensar na lavanda, na laranja. Quando o paciente ele é muito agitado, você pode colocar uma gotinha, Alessandro, no cantinho do babador. E daí vai ficar bem próximo.
Se tiver no ambiente, o paciente, ele às vezes não sente pela agitação. Mas quando você colocar aqui no cantinho, onde você coloca a prisilinha, vai estar bem pertinho da narina. Então, isso acaba dando um efeito relaxante. Tanto faz a lavanda como a laranja? Como a laranja. Aí, se você tiver os dois, sempre dá para o paciente inalar. Qual que você gosta mais? Eu vou colocar aqui para você inalar, que sempre haverá essa preferência. Eu tenho uma paciente que ela fala que o óleo de laranja tem cheiro de barata. Ou de laranja não, de lavanda. O de lavanda. Eu não sinto esse cheiro. Não é o meu preferido, mas eu não sinto esse cheiro. Aí é muito, muito relativo, né? Camomila eu adoro. É um óleo maravilhoso. Só que ele é caríssimo. Tanto é que o meu, né? E olha que eu tenho bastante, não é camomila pura, é 10%. Porque eu não consegui ainda um investimento aí de R$300 só para um olhinho de camomila. E como eu uso nas meninas, para pele, pode estar diluído que não tem problema. E ele tem um cheirinho calmante, ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, a camomila é maravilhosa, só que a minha já é diluída, a minha camomila não é 100% como os demais óleos, não consegui ainda. A minha próxima etapa é focar no óleo de mirra, o olíbano eu comprei, tive coragem, e agora o meu próximo é no óleo de mirra, mas é que assim, eu compro porque eu uso também para atender, né? Por isso que eu tenho uma certa variedade, e lá na clínica a gente faz os blends para o paciente estar levando e usando em casa. Então é por isso que eu tenho essa variedade. Quando era só para uso, aí era esses que eu acabei falando, a laranja, é o que a gente vai ter no dia a dia mesmo. Legal. Karine, em qualquer loja muito de produtos. legal. A gente tá assim, empolgado, né? Eu tô adorando, tô achando sensacional. Coisas que a gente não tem o devido conhecimento, né? Não. Semana passada, quando a gente estava conversando, aí a gente chegou nesse assunto, né? Alguém perguntou sobre o uso dos óleos essenciais. Por mais que eles tenham benefícios, se a gente não souber fazer o uso adequado, quer dizer, vai resolver toda a propriedade, né? Sim, cada óleo, ó, para a gente exemplificar isso, a gente volta na popular lavanda, que eu exemplifico ela porque ela é muito comum, né? Então, a lavanda, ao mesmo tempo que ela é ansiolítica, ela é o óleo do foco também. E daí, cada pessoa, ela vai trabalhar diferente. Então, em uma pessoa, ela pode mexer com a ansiedade. E na outra pessoa, ela pode aumentar o foco, que é o que acontece comigo. Então, essas insônias que a gente tem, o professor sabe como que é isso, né? Porque você não terminou de corrigir a prova, porque isso tá... E enquanto você não levanta da cama e não termina tudo, parece que você não dorme. Se eu tentar usar lavanda, isso fica me perturbando mais ainda, porque em mim, a lavanda, ela não tira a minha ansiedade, ela aumenta o meu foco. Então, por isso que a gente precisa realmente estudar. Entrou uma empresa no Brasil, vocês já devem até saber da fama dessa empresa, há 2 anos, e ela começou a vender muitos óleos essenciais. Os produtos da empresa são maravilhosos, tá? São de altíssima qualidade. Porém, ela trabalha naquelas reações de venda em cadeia, né? Elas não gostam que fala que é dessa forma, que um vai vendendo, que o outro vai ganhando, eu não sei nem explicar direito. E ela veio entrando muito forte com o uso oral de óleo essencial. E assim, a gente que trabalha realmente com óleo essencial há muito tempo, o pessoal da aromaterapia mais séria não gosta muito do uso oral. Por quê? Imagine que eu vou colocar o que algumas pessoas falam, coloca 2 gotas do óleo de alecrim embaixo da língua.
vai absorver rápido a via sublingual. Entendi. Porém, para eu conseguir ter 2 gotas de alecrim, eu vou comer quase meio quilo de alecrim. Fisiologicamente, alguém come meio quilo de alecrim? Não come. Então, assim, o nosso corpo, eles não está preparado. Agora, pegar uma gotinha, preparar num creme, colocar num difusor que vai para todo o ambiente, isso sim é legal. Eu estou mandando o efeito terapêutico, né? Sem ter que sobrecarregar o meu corpo. Então, pode ter interferência com medicamento? Pode. Então, aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está usando o alecrim, mas é hipertensa. Ela toma o remédio da pressão, mas ela vai imaginar em último plano que é o alecrim que vai aumentar a pressão dela, né? Exatamente. Então, são vários detalhes realmente que a gente precisa entender para que a gente faça o uso correto. Usando de maneira correta, só benefícios. Legal. Eu tô bem assim, com o coração apertado, mas a gente vai ter que ir encerrando, né? Sim. Um assunto assim, eu acho interessante a gente buscar conhecimento e desenvolver estratégias, né? Eu penso muito disso. Eu, final de ano, eu tive um problema, eu fui na manicure, fiz a unha e depois nós fomos para a praia. Nossa, quando podia ir para a praia. E aí, eu por causa do tratamento dela, eu tive um fungo na unha, aí eu tive que tirar, tratar na podóloga, tirar toda a minha unha, e foi um processo longo. E eu tratei com óleo de melaleuca. Foi excelente. Aí, no começo, a podóloga até ela foi meio resistente, ela queria que eu tomasse, mas eu tenho problema com anti-inflamatório, com essas coisas, eu não queria tomar via oral, e eu insisti. O processo é mais lento, só que sarou completamente a minha unha. Então, assim, a gente precisa conhecer essas coisas, né? A gente precisa, para poder aproveitar do benefício. Sim, bem isso. Então, eu, como farmacêutica, ainda falo que o óleo de melaleuca